Bem-vindo à Sexta de Aprender de junho da Fundação LANF, Luiz Almeida Marins Filho. Nessa Sexta de Aprender de junho de 2019, nós vamos discutir o tema Não Brigue com o Tema. Então, o que significa isso, gente? Tema em filosofia é uma coisa que eu dou para você e você pode trabalhar o tema, discutir o tema, você pode ampliar o tema, mas você não pode mudar o tema. Por isso que a gente fala tema, né? Você, por exemplo, se não gostar da redação, do tema da redação do Enem, por exemplo, você não pode fazer outro tema, você tem que fazer o tema que está ali, né? Por isso que em espanhol se usa muito esse termo, né? Ele tema es que, quer dizer, tema é tema. Tema é uma coisa contra a qual você não pode lutar, você não pode brigar, você tem que obedecer o tema, você tem que seguir o tema. Né? E muitos de nós, né, nós brigamos com o tema. Brigar com o tema significa reclamar de coisas que você não pode mudar. Então eu sempre brinco, né? Tem gente que diz Cuiabá é muito quente, mas Cuiabá é quente, Teresina é muito quente, Araçatuba é muito quente. Se você não gosta de lugar quente, né, você tem que se mudar dessas cidades, né, que são quentes e que não tem como você mudar o clima da cidade para regiões mais frias. Da mesma maneira, uma vez eu estava fazendo uma palestra para reitores de universidades, eles falaram, o problema da universidade brasileira é que o aluno chega na universidade sem base alguma. Só que isso é tema, né? Quer dizer, o aluno é aquele que está ali. Nós não podemos importar aluno da Alemanha, nem da Inglaterra, né? que teoricamente tem base, né? Quer dizer, tem que reformar a educação. Então nós temos que reformar a educação, nós temos que fazer alguma coisa, mas não adianta brigar com o tema. Nas empresas, por exemplo, a gente brinca muito com isso, né? A gente tem os clientes que a gente tem, não os clientes que adoraria ter. Né? Nós, professores, temos os alunos que nós temos, não os alunos que adoraríamos ter, assim como, né, os alunos têm os professores que têm, e não os professores que adorariam ter. Então, esse é o tema, né? Não brigue com o tema. E a gente, às vezes, fica gastando uma energia enorme, né? Gastando tempo, energia, dedicação, massa cinzenta, tudo, com coisas que você não pode mudar. Então, esse é o tema. Não brigue com o tema. Então, eu vou mostrar agora a vocês um vídeo de um programa de televisão que eu fiz sobre esse tema, quer dizer, não brigue com o tema, e depois a gente volta a conversar. Veja bem, as Sextas de Aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho acontecem todos os meses, né? Sempre às sextas-feiras, menos no mês de julho, né? E dezembro. Então a próxima Sexta de Aprender é no dia 16 de agosto, para ter uma ideia, e o tema é Isso é Ético, quer dizer, a ética no dia a dia. Então hoje é Não Brigue com o Tema. Vamos lá para esse vídeo do programa de televisão e a gente volta a comentar em seguida. Obrigado, gente. Então, gente, hoje nós vamos responder e-mails, mas muito interessantes. É um tema que vale a pena ser discutido. Osório Cavalcante, do Recife, em Pernambuco, Zilá Lopes Braga, de São Paulo, capital, Beto Francis de Lima, de São Paulo, capital também, Poliana Rodrigues da Silva, de Niterói, eu já falei Zilá Lopes Braga, de São Paulo, capital, acho que eu falei, né? Vicente Dermetério de Sá de Serra, no Espírito Santo, Carlos Eduardo Batista de Moraes, de Maringá, no Paraná, Kelly Cristina Lopes, também de São Paulo, capital. Olha que, e vários temas, gente, sobre isso aqui. Olha que interessante. Professor, meus vendedores reclamam dos clientes que temos. Mas o que fazer? Trabalho com clientes difíceis do varejo popular e meus vendedores queriam que eles fossem mais sofisticados. Já tentei explicar a eles, e aí ela continua dizendo, gente, o nosso produto, o nosso varejo, sabe, é esse o tipo de cliente, não é outro. Quer dizer, e eles querem que o nosso cliente seja diferente do que na realidade são.
Professor, não suporto mais meus alunos. Olha essa professora aqui. São um bando de ignorantes que não querem nada com nada, não sei como conseguiram chegar à universidade. Então, ela não aguenta os alunos. Olha outro. Este Brasil é muito complicado, professor. Temos um Congresso que é um horror e um povo ignorante que não sabe votar. Olha, esse é outro. Gente, estou lendo aqui o que me mandam, né? Professor, mudei-me para Cuiabá e não suporto o calor daqui. O que é que eu faço? Aí conta que lá é muito quente, mas tá bom. Olha outro, minha cidade é pequena e não acho gente qualificada para trabalhar e ninguém mais qualificado, né, de outras cidades se dispõe a vir morar aqui. O que fazer? Né? E assim por diante. O tema de hoje, ele é muito importante, porque o tema, sabem qual é? É não brigue com o tema. Sabe, tema, gente, em filosofia é uma coisa que eu dou para você. Você pode discorrer sobre o tema, você pode trabalhar o tema, você deve desenvolver o tema, você pode até ampliar o tema, mas você não pode mudar o tema. Tema é uma coisa que você não pode mudar. Então vejam aqui o que falaram aqui os nossos queridos. Quer dizer, mudei-me para Cuiabá e não suporto. Gente, Cuiabá é quente. Cuiabá, se a cidade quente que eu conheço é Cuiabá. Agora, meu Deus do céu, você muda para Cuiabá, está brigando com o calor de Cuiabá? Olha, muda para São Joaquim, meu querido, em Santa Catarina, que é frio. Porque você não vai conseguir mudar o calor de Cuiabá. E você vai ficar brigando a vida inteira com o calor de Cuiabá. Entendeu? Com a umidade de Manaus, né? com a secura do período de seca do Nordeste. E assim por diante. Olha aqui, ó. Olha, professor, não suporto mais meus alunos, são um bando de ignorantes. Gente, os alunos são aqueles. Então, uma vez, né, eu quero contar em seguida, eu fazendo palestra para reitores de universidades, eles falaram isso. O problema da universidade é que o aluno chega na universidade sem base alguma. Eu falei, eu tenho a solução. Qual é, professor? Eu falei, importar aluno da Alemanha, que tem base. Ah, mas isso é impossível. Eu falei, então o aluno é aquele. A desgraça é aquela que está ali na frente da gente. Não brigue com o tema. Ah, mas seria bom? Seria, mas não é. É isso que eu digo, seria, mas não é. Não é? Então, olha, este outro aqui que fala, a minha cidade é muito pequena, não acho gente... Mas ou ele muda para uma cidade grande, ou ele enfrenta com criatividade e inovação a realidade da cidade pequena que ele está. Então, o que eu noto? Eu noto assim, professor, aqui é uma cidade do interior, pequena, não tem nada, uma vida monótona. Eu digo, então mude para o Rio. Mas e o trânsito, a violência? Eu falo, então fique na sua cidade. O que você quer? Não é verdade? Agora, como que faz para uma pessoa querer... Eu queria que técnicos, engenheiros viessem morar aqui. Gente, morar aí foi uma opção sua, não é uma opção deles. Eles têm filhos, eles querem colocar os filhos em escolas maiores, mais famosas, e aí não tem, você vai ter que usar alguma coisa de criatividade e inovação, os seus custos vão ter que aumentar para você pagar mais, e assim por diante. Não brigue com o tema. Esse é o tema de hoje, gente, vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, nós estamos discutindo o tormentoso tema, não brigue com o tema. Não brigue com aquilo que você não pode mudar. E eu vou ler aqui para vocês um texto que vocês encontram no marinhos.com.br, que vocês estão vendo aí na tela, que eu escrevi em agosto de 1997. Né? Olha aqui, ó, não brigue com o tema. Foi formada uma comissão para decidir quais os passos que deveriam ser dados para transferir uma instituição federal do Rio de Janeiro para Brasília. Eu fazia parte dessa comissão. A decisão da transferência já havia sido tomada pelo governo e pelo Conselho Superior dessa instituição. E estávamos sendo solicitados a dizer o como fazer. Vocês sabem, o objetivo era logística e custos da transferência
daquela instituição, que era uma confederação nacional, do Rio de Janeiro para Brasília. Na primeira reunião da comissão, o membro disse: será que devemos mesmo mudar para Brasília? Gente, ao que outro membro da comissão, do alto da sua sabedoria, de muitos anos de trabalho, diz: por favor, não vamos brigar com o tema. Estamos aqui para decidir como mudar, logística e custos da mudança. E não estamos aqui para brigar com o tema que deu origem à nossa comissão e que foi decidido pelo governo, pelo conselho. Era uma coisa decidida. E nós éramos todos o quê? Subalternos. Eu sou contra mudar para o Brasil. Então você vai ter que se eleger presidente da República, você vai ter que ser membro do Conselho Superior dessa federação, para você poder ter lá um voto, porque aqui você não tem. Aqui já foi decidido. Nós vamos discutir aqui logística e custos da transferência. Não é? Depois de ouvir aquela assertiva, fiquei pensando: quantas pessoas brigam com o tema sem nenhuma necessidade ou oportunidade. Outro dia mesmo vi diretores de uma empresa do Nordeste dizendo: se estivéssemos no Sul ou Sudeste seria melhor. Ao que eu disse: a realidade é que estamos no Nordeste e não adianta ficarmos o tempo todo dizendo que seria bom estarmos em outro lugar. Não é exatamente por causa do custo de logística, não era porque era pior o Nordeste, o Sul, o Sudeste, porque a maioria dos consumidores daquele produto estavam no Sul e Sudeste e eles fizeram uma fábrica daquele produto no Nordeste, então os custos de frete quase que inviabilizavam, né, aquele produto que era um produto popular. Ora, pessoas brigam com o tema e perdem muito do seu precioso tema. Bom seria se fôssemos uma empresa de alimentos ao invés de eletromecânica. Me disse, porque alimento continua subindo e eletromecânica teve uma crise na indústria. Gente, bom seria se a nossa marca fosse a primeira colocada no mercado, mas não é, ela é a segunda, ela é a terceira. Bom seria se a nossa fábrica fosse em Minas Gerais e não no ABC, mas então mude a fábrica do ABC para Minas Gerais. Entenderam? Há pessoas que brigam com o tema sem necessidade e depois não sabem por que não conseguem as coisas. Discutem coisas que são dados e fatos e que não podem ser mudados ou alterados. Ficam com elucubrações mentais desnecessárias. Conheço pessoas que dizem que bom seria se tivesse filhos homens ao invés de mulheres e vice-versa. Eu queria tanto ter uma filha, nunca tive uma filha, o problema da minha vida, mas como que vai fazer? Bom seria se tivesse esperado mais tempo para se casar. Eu devia ter esperado mais tempo para me casar, mas já casou. Já casou. E bom seria ser, quer dizer, e aí a pessoa fica, né? O problema daqui é esse, o problema, coisas que você não pode mudar. Aprenda a ser objetivo e direto, não discuta, não brigue com o tema e com as coisas que são como são e não podem ser mudadas. Então, e eu termino, como sempre, com o pense nisso, sucesso. Mas, gente, não é verdade. O que tem gente que briga com o tema, é fácil a gente entender o que é tema. Você está lá na prova do Enem, o tema da redação é tal. Não gostei desse, vou fazer outro. Pode? Não pode. Tema é tema. Por isso que em espanhol fala muito assim, el tema es que tema é tema. Tema é uma coisa que é aquilo. Não é? Então, pense, por exemplo, se você, por exemplo, na educação de filhos, por exemplo, né? O seu filho é adolescente, meu filho é adolescente, pois é, ele é adolescente. Mas meu filho está aí, ele está ficando uma pessoa mal criada, na adolescência fica mais mal. Mas eu não queria que ele... Gente, não brigue com o tema. Não é? Eu conheço quantos pais de filhas falam, agora minha filha está querendo começar a namorar. Eu falei, quantos anos tem? 17. Eu falei, está começando a querer namorar mesmo. Mas eu até aqui segurei, mas e agora? Como é que vai fazer? Você vai... Não é? Então, essas coisas de brigar com o tema, sabe? Brigar, por exemplo, o nosso presidente da República é aquele que foi eleito, a Câmara é aquela que está... O que nós podemos fazer com a realidade dada?
Então eu tenho que participar mais, eu tenho que exigir mais, eu tenho que, sei lá, se é com o Congresso, com as assembleias, com a minha Câmara de Vereadores, eu tenho que mandar mais e-mails, ir lá participar, mas não adianta eu brigar. O problema é que aquele é o deputado, o problema é que aquele é o senador, o problema é que aquele, mas ele foi eleito. Entenderam? Quer dizer, esse é o tema de hoje. Não brigue com o tema. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo hoje o tema Não Brigue com o Tema, né? Que tema interessante é não brigar com o tema. Então, várias vezes, né, a gente discute com empresários o seguinte: eu tenho que obter atendimento excelente, eu tenho que dar, né, a minha empresa, aos meus clientes e aos meus fornecedores atendimento excelente. O tema é como eu conseguir atendimento excelente com os colaboradores que eu tenho e não os que eu adoraria ter. Não é como que eu posso fazer vamos dizer assim, dar uma aula com os alunos que eu tenho e não com os alunos que eu adoraria ter. Não é? Então, às vezes, a gente fica brigando com situações. Esses são os colaboradores que eu consegui ter, com o salário que eu pago, da forma como eu trabalho, na localização da minha empresa. Ora, os melhores funcionários que eu consegui, colaboradores, foram esses. Agora, eu tenho que ver como eu vou conseguir o melhor atendimento, a melhor qualidade, o melhor tudo, com as pessoas que eu tenho e não com as pessoas que eu adoraria ter. Ou, se for o caso, eu tenho que mudar as pessoas. Não é verdade? Treinar mais, alguma coisa eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar reclamando, não acha gente boa para trabalhar, ninguém mais quer nada com nada, é um bando de vagabundos. É a mesma coisa a escola, é a mesma coisa com filhos, é a mesma coisa a família, a mesma coisa a sociedade. Não suporto mais o trânsito em São Paulo, mas, gente, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Quer dizer, cada vez vejo um número de prédios sendo construídos. Mas precisava ter, então nós temos que votar melhor, nós temos que trabalhar melhor, Ou, se você não suporta, você tem que sair, você tem que ir para um outro lugar. Se você não suporta o calor, você vai ter que mudar para um lugar mais frio. Entenderam? Quer dizer, da mesma maneira como você, quando tem uma alergia qualquer, ou quando você tem uma intolerância, sei lá, à lactose, a glúten, sei lá o quê, você vai ter que fazer o quê? Parar de... mas eu tenho, mas eu adoro comer tal coisa. Mas você não pode comer, não brigue com o tema. Sabe, você é diabético, então você tem que ter uma série de restrições alimentares. Não, mas eu nunca... Mas você está correndo risco de morte desse jeito. Entendam bem, não brigue com o tema. E a gente fica brigando com o tema. Sabe, então, quando a gente fala, por exemplo, o que está acontecendo, gente? A gente tirou muitas coisas da vida da gente da categoria de tema. Por exemplo... eu considero casamento tema. Então é o seguinte, eu casei com a minha mulher, ela se casou comigo, né, há mais de 45 anos, ora, é tema. Nós temos que aprender a conviver, sabe, adianta ela dizer não suporto mais o meu marido e eu dizer não suporto mais, não, nós temos que aprender a conviver, porque para nós... com os nossos valores, com a nossa religião católica, é tema. Eu não posso estar trocando toda hora. Né? Então, essa é a categoria muitas vezes. Então, o que eu vejo? Vou dar um exemplo para você. Professor, eu trabalho numa empresa alemã. É impossível trabalhar com alemães. Ora, então mude para uma empresa sueca, para que você diga que é impossível trabalhar com suecos. Mas eu tenho um amigo que trabalha numa empresa sueca, lá em Curitiba, e vou dizer para o senhor, ele disse que é um horror também. Eu falei, então mude para uma empresa francesa. Né? Quem sabe se você suporta os franceses.
Porque para brasileiro eu não quero trabalhar. Como que faz, gente? Fale para mim. Ele não quer trabalhar nem para brasileiros, nem para estrangeiros. Fala, então abra um negócio próprio. Ah, mas eu não tenho capital. Então, então não briga o tema. Entendam bem qual é o objetivo disso que eu estou falando. Pessoas brigam demais com coisas que ela não pode mudar. Agora, prestem atenção. Eu devo pedir sabedoria, inteligência e vontade para mudar as coisas que eu posso mudar e devo mudar. Mas eu devo pedir paciência e sabedoria para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Como, por exemplo, o clima de Cuiabá, né? Como, por exemplo, o frio de São Joaquim, como, por exemplo, sei lá, a umidade de Curitiba e assim por diante. Não é? Quer dizer, a realidade concreta do país que nós estamos vivendo. Gente, o Brasil tem 8.511.000, às vezes 544 mil quilômetros quadrados. Quase 8 mil quilômetros de praia. É um monstro. A gente quer que ele tenha a mesma realidade do Uruguai, de Singapura. Sabe, gente, como que faz? Né? Sabe, quer dizer, da ilha de Creta. Agora, como que faz, gente? Nós temos, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul, o Acre, o Amapá, Santa Catarina. Sabe, gente, é muito diverso, é muito complexo. O Brasil é um dos países mais complexos do mundo. Leiam a sua história, vejam como ele foi formado. Quer dizer, todas as vicissitudes, não brigue com o tema. Nós somos assim. Agora, podemos mudar? Devemos mudar até. Não é só podemos, devemos. Mas não adianta brigar com o passado ou brigar com este presente que efetivamente nós temos. Gente, pense nisso. Sucesso. Não brigue com o tema. Pense na sua vida quantas vezes você briga com o tema. Todo dia você brigando com coisas que você não pode mudar. Não suporto mais este metrô que eu tenho que tomar todo dia. E todo dia você tem que tomar aquele metrô. Então vá de helicóptero. Ah, mas eu não quero, professor, não tenho dinheiro para ir. Então vá de metrô. Não é essa coisa ah, mas então vá, mas eu não quero ir, então fique, mas eu não quero ficar, então pense nisso. Sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Então vocês assistiram aí, né, esse programa sobre o tema, né? E é isso, gente. Então eu acho que não tem mais muito o que a gente comentar, né? Aquela pergunta que eu fiz no final, né? Quer dizer, quantas vezes nós no Brasil, nós na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nós brigamos com o tema, né? Não suporto meu patrão, né? Mas então, ou saia do emprego, não é verdade? Ou compra a empresa dele, mas eu não posso comprar, então como é? Não brigue com o tema, sabe? A gente tem que fazer uma vida mais simples, uma vida mais direta, uma vida, né, onde a gente possa, né, mudar e deve mudar as coisas que a gente pode mudar, né? Eu não estou falando para aceitar as coisas que você não pode mudar, mas nós temos que aceitar o fato de que a gente não pode mudar as coisas que a gente não pode mudar. Eu não estou pedindo para você se conformar com as coisas, tome uma atitude, né? Mude, né? Saia, né, peça demissão, sei lá, mude, faça o que tiver que ser feito, mas não brigue com o tema. Esse é o tema, gente. Então eu queria pedir a vocês que deixassem aí as perguntas de vocês, alguns comentários que queiram, e a gente e os nossos conselheiros todos da Fundação vão ajudar na resposta e nos comentários, não é? Então isso é muito importante. Então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação nessa sexta de Aprender Online e novamente convidar para o dia 16 de agosto, né? Sexta-feira, às 11 horas, aqui mesmo, né? No facebook.com/Fundação Lanf, né? Para a sexta de Aprender, cujo tema é
ética, né? O tema vai ser Isso é ético, né? A ética no dia a dia, na prática do dia a dia. Tá bom? E eu queria também, quem é da região de Sorocaba, hoje às 16 horas, no Espaço São Bento, nós vamos ter a Sexta de Aprender da Fundação presencial, né, que é sobre a Amazônia Azul e o futuro do Brasil, né, com a presença de um vice-almirante da Marinha, né, um diretor da Amazul, gente muito importante, onde nós vamos discutir, né, o Oceano Azul, quer dizer, a plataforma continental do Brasil e o futuro do Brasil. Tá bom? Sucesso, gente. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.